Olá, eu sou o professor Antônio Osório Gonçalves e ministro as disciplinas de Contabilidade Pública, Contabilidade Intermediária e Contabilidade Imobiliária aqui na Faculdade Dom Alberto. Bem, hoje nós estamos aqui para falar com você, acadêmico de Ciências Contábeis e de Administração, sobre um assunto muito pouco usual durante as nossas disciplinas. O assunto envolve um imposto municipal chamado de ITBI, ou seja, Incidência sobre as Transmissões dos Bens Imóveis. E por que nós, profissionais das ciências contábeis e da administração, devemos conhecer um imposto incidente sobre as transações com imóveis? Ora, não raramente naquelas empresas ou organizações onde nós vamos desenvolver nossa atividade profissional, nós enfrentaremos operações de aquisição ou de venda de imóveis. E esse imposto, ele vai influenciar no custo dessas transações, porque representa um valor elevado dentro da transação e, consequentemente, vai constituir o custo da operação. Bem, começando de uma parte de instituição do imposto, nós vamos ver que ele nasce lá na Constituição Federal de 1988, que no seu artigo 156 estabelece os impostos de competência dos municípios. E lá no seu inciso 2º diz o seguinte: transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantias, bem como a cessão dos direitos de sua aquisição. Então nós estamos vendo que já lá na Constituição Federal, quando transfere ao município a responsabilidade de instituir o ITBI, ele incide não só sobre a venda de bens imóveis ou as transações com bens imóveis, como também sobre as transações de cedência de direitos desses mesmos bens imóveis. Como se trata de um imposto de competência municipal, e nós estamos falando na Faculdade Dom Alberto, que se situa no município de Santa Cruz do Sul, nós vamos usar como referência a legislação municipal do município de Santa Cruz do Sul. Então, nós vamos nos referir ao ITBI e à sua regulamentação com base na Lei Complementar 04, de 29 de dezembro de 1997, que estabeleceu o Código Tributário Municipal do município de Santa Cruz do Sul. Podemos ver, então, que no município de Santa Cruz do Sul, começamos com o artigo 25 da lei, que fala das hipóteses de incidência. Bem, essa hipótese de incidência, na verdade, vai acontecer em qualquer município, porque essa hipótese de incidência vem lá da Constituição Federal. E diz que são hipóteses de incidência do ITBI. Primeiro, a transmissão inter vivo e onerosa a qualquer título da propriedade ou do domínio útil dos bens imóveis, por natureza ou acessão física, conforme definido no Código Civil. Porque o Código Civil, então, é que vai definir para nós o que é propriedade e o que é acessão física. Segundo, a transmissão inter vivos e onerosa a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. E terceiro, a cessão inter vivo e onerosa de direitos relativos a transmissões referentes aos incisos anteriores. Bem, nós estamos comprovando que além da transação com imóveis implicando a transferência de posse, existe também a transação implicando a transferência de direitos sobre esses mesmos imóveis. Um outro item importante é que sempre se fala de transferência inter vivos e onerosa, ou seja, há que ter um valor. Alguém vai pagar a alguém por essa transmissão desses imóveis. Continuando com a Lei 04 de 97,
nós temos ainda as possibilidades de não incidência. Então vejam bem, o artigo 27 diz que o imposto não incide sobre a transmissão e a cessão de bens imóveis ou de direitos reais a eles relativos quando? E aí existe um elenco com uma série de possibilidades em que esse imposto não incide. Eu elenquei ali, como interessante para nós profissionais, duas dessas possibilidades, que são efetuadas para a incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, ou decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoas jurídicas. Então, os incisos 13 e 5 nos interessam sobremaneira, muito mais do que os outros, porque poderão influenciar nas decisões dentro das organizações em que trabalhamos, quando houver estas modificações societárias que impliquem em incorporação de capital através de imóveis ou incisões, fusões, etc., que possam influenciar também no desmembramento dos imóveis de uma empresa e novas empresas que venham a surgir desses atos societários. Mais adiante, nós precisamos identificar o sujeito passivo de uma operação de TBI. Todos nós sabemos que os tributos, e isso nós sabemos lá de legislação tributária ou de direito tributário, que os tributos têm três fatos extremamente relevantes: base de cálculo, alíquota e fato gerador. Além disso, nós precisamos ter perfeitamente definido quem é o sujeito passivo do imposto, ou seja, quem é responsável pelo pagamento desse imposto. Vejamos que no município de Santa Cruz do Sul, a partir da Lei 0497, lá no seu artigo 28, nós temos que o imposto é devido pelo adquirente do bem imóvel ou pelo cedente do direito a ele relativo. E nós temos ainda um parágrafo único que diz assim: nas permutas, cada um dos permutantes será contribuinte em relação ao imóvel adquirido. Nas transmissões que se efetuarem sem o pagamento de imposto, diz o artigo 29, fica solidariamente responsável por esse pagamento o transmitente ou o cessionário, conforme o caso. Portanto, cuidado! Se você é vendedor de um imóvel, você poderá em algum momento ser suscitado a ser responsável pelo pagamento, se tal não for feito por quem de direito, que é o sujeito passivo. Na continuação, ainda com base na legislação municipal do município de Santa Cruz do Sul, nós temos a definição de base de cálculo e alíquotas. Então, lá no artigo 30 da Lei 04, diz que a base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou, se for maior, o valor real atribuído por avaliador designado pelo prefeito municipal ao imóvel ou ao direito transmitido. Então, veja bem, não é só o valor da transação que interessa. Na verdade, base de cálculo para ITBI tem duas premissas. Existe o valor pactuado no negócio jurídico, aquele que vai constar lá do contrato de compra e venda, ou da escritura pública de compra e venda, mas também vai haver uma avaliação feita por um profissional engenheiro designado pelo município, que vai até o imóvel, verifica suas características e condições e o avalia de acordo com as regras de mercado. Comparados esses dois valores, o maior deles é que vai servir de base de cálculo do tributo. Existem alguns detalhes que nós precisamos estar atento quando estivermos falando da determinação da base de cálculo do ITBI. Senão, vejamos, o parágrafo 1º do artigo 30 diz que, na avaliação fiscal dos bens imóveis ou dos direitos a eles relativos, as seguintes regras deverão ser observadas. Primeiro, a adoção dos valores correntes das transações de bens
da mesma natureza no mercado imobiliário, levando-se em conta suas características, tais como forma, dimensão, tipo, utilização, localização, estado de conservação, custo unitário de construção, infraestrutura urbana e valores das áreas vizinhas ou situadas nas zonas economicamente equivalentes. Então, aquele profissional engenheiro designado pelo município que vai até o imóvel para realizar a sua avaliação e, por fim, determinar qual é a base de cálculo do tributo, vai levar em conta todas essas premissas que eu acabei de citar e que constam lá da lei municipal. No item segundo, nós temos não aplicação para o cálculo do imposto de que trata esse capítulo do valor venal do imóvel utilizado para cálculo do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Fique muito atento. Aquele valor venal que consta lá do seu carnê de IPTU não é base para cálculo do ITBI, porque se trata de um valor fiscal defasado, atualizado apenas por índices oficiais que não acompanham a evolução do mercado, enquanto que a avaliação feita por profissional para a determinação da base de cálculo do ITBI se relaciona com valores atuais de mercado desse mesmo imóvel. A seguir, a legislação nos diz como se dá a arrecadação do tributo. Então, diz o artigo 33, o imposto será pago na tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda ou em banco credenciado pelo município até a data do fato translativo. Existem algumas características do tributo que nós precisamos ficar atentos na hora do seu pagamento. Dentre elas, nós elencamos uma que nos parece bastante importante, que diz o seguinte: o artigo 34 diz, nas promessas ou nos compromissos de venda, é facultado efetuar o pagamento do imposto a qualquer tempo, desde que dentro do prazo fixado para o pagamento do preço do imóvel. Bem, se nós, profissionais da área financeira de uma empresa, optarmos por registrar uma promessa de compra e venda junto ao cartório de registro de imóveis, nós precisaremos pagar o ITBI correspondente. Entretanto, esse ITBI, essa data de pagamento, pode ser facultada em relação ao tempo que houver para o pagamento do imóvel. Exemplificando, se nós adquirirmos um imóvel agora, no mês de junho de 2014, e tivermos um prazo de 1 ano para efetuar o pagamento, nós temos esse mesmo prazo de 1 ano para efetuar o recolhimento do tributo. E diz mais a legislação: optando-se pela antecipação a que se refere esse artigo, tomar-se-á por base o valor real do imóvel na data em que for efetuada a antecipação, ficando o contribuinte exonerado do pagamento do imposto sobre o acréscimo de valor verificado no momento da escritura definitiva. E o parágrafo 2º diz: verificada a redução do valor, não se restituirá a diferença do imposto correspondente. Fique, portanto, atento. Se você optar por recolher o tributo para registro da promessa de compra e venda, esse pagamento será definitivo. Ou seja, quando você for emitir a escritura pública de compra e venda, o imposto já estará adimplido. Entretanto, se houver variação de valor do imóvel e para menos, a diferença do tributo não lhe será restituído, porque o fato gerador se deu naquele momento em que o imposto foi efetivamente recolhido. Um outro detalhe bastante importante com relação a nós que exercemos funções administrativas ou de controle dentro das organizações é quanto às possibilidades de isenções desse tributo. Por quê? De repente, nenhuma operação realizada por uma de nossas organizações, esse tributo não seja devido em razão da legislação que lhe conceda o benefício da isenção.
Vejamos então o que nos diz a legislação a esse respeito. O artigo 39 diz que são isentas do imposto. E aí elenca uma série de possibilidades de isenção. Entretanto, para nós, profissionais que estamos desempenhando as nossas atividades dentro de uma empresa, eu elenquei como mais importante o item terceiro, que diz a indenização de benfeitorias pelo proprietário ao locatário, consideradas aquelas de acordo com a lei civil. Se não, vejamos, é muito comum nas organizações em que nós trabalhamos, nós locarmos edificações para poder desempenhar as atividades da nossa empresa. E é bem possível que num determinado momento, uma dessas edificações necessite de reparos para que possamos desempenhar a atividade fim da nossa empresa. Bom, estas indenizações que serão feitas pelo proprietário do imóvel à nossa empresa, que realizou o gasto com a modificação ou com a reforma, elas não estão sujeitas ao tributo, ou seja, elas estão isentas do imposto. Elenquei ainda como interessante o item 7, que diz a desincorporação dos bens anteriormente transmitidos ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, quando reverterem aos primitivos alienantes os mesmos bens ou direitos dados em pagamento de suas participações. Fique muito atento com relação a esse item. Está falando de desincorporar do patrimônio da empresa aquele bem que anteriormente for incorporado como realização de capital. Mas preste atenção, ele só será isento se retornar ao mesmo sócio que houver incorporado como capital. Exemplificando, João e Pedro são sócios da empresa A. João incorporou ao patrimônio da empresa por subscrição de capital uma casa no valor de R$100.000. No ano seguinte, Pedro resolve retirar-se da sociedade e leva como pagamento de suas cotas sociais aquela casa que for incorporada por João. Essa operação será tributada, porque não retornou ao primitivo incorporador. Agora, se o retirante for João e ele levar a casa, bem, aí sim a operação será isenta, porque está retornando ao mesmo sócio que a incorporara como capital. Elenquei ainda como interessante o item 11, a individualização de unidades imobiliárias construídas em condomínio, desde que devidamente comprovados o regime de construção na forma da Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, pelo contrato de construção e regimento interno da edificação e a contabilidade específica do condomínio, bem como a devida liberação do habite pela Prefeitura Municipal em nome dos condôminos. Nós sabemos que hoje é muito comum edificar-se habitações ou prédios comerciais no formato de condomínio. E é muito comum também, após averbar essas construções no cartório de registro de imóveis, se fazer o desmembramento, ou seja, atribuindo a cada um dos condôminos a sua unidade. Bem, se tal fato ocorrer na nossa organização ou com alguém para o qual nós estamos prestando serviço, nós precisamos ficar atento que essa individualização da unidade só será isenta se cumprir com todos aqueles regramentos estabelecidos ali no item 11. Um outro detalhe que nós conhecemos bem com relação a tributos é que sempre existem obrigações acessórias vinculadas ao cumprimento da obrigação tributária. E no caso do ITBI, existem algumas obrigações acessórias. Eu elenquei como mais importantes aquelas que comprometem os titulares dos tabelionatos
que são responsáveis pela emissão da guia de cobrança desse imposto. Observemos então, o artigo 43 diz que não poderão ser lavrados, transcritos, registrados ou averbados pelos tabeliães, escrivães e oficiais de registro de imóveis os atos e termos de sua competência sem a prova de pagamento do imposto ou reconhecimento de sua imunidade, não incidência ou isenção, bem como a apresentação da certidão negativa de débitos tributários relativos ao imóvel e, se for o caso, certidão de aprovação do loteamento. Ainda o artigo 44 diz que os tabeliães e os escrivães farão constar nos atos e termos que lavrarem a avaliação fiscal, o valor do imposto, a data do seu pagamento e o número atribuído à guia pela Secretaria Municipal de Fazenda, ou, quando for o caso, a identificação dos demais documentos comprobatórios especificados no artigo anterior. Então vejamos que, para todos aqueles profissionais responsáveis pela emissão dos atos de registros de operação com imóveis, que são, via de regra, os tabeliães e os escrivães, existem algumas obrigações acessórias que precisam ser cumpridas para que se cumpra na íntegra o que determina a legislação municipal vigente. É sabido por nós todos, profissionais da área da administração e das ciências contábeis, que os tributos, uma vez instituídos, uma vez determinados os seus valores, podem e devem, em alguns casos, passar por processos de recurso, ou seja, se o contribuinte, o sujeito passivo, aquele responsável pelo adimplemento do tributo, entender que aquele valor não está de acordo com o imóvel que está sendo transacionado, ele poderá buscar a sua proteção jurisdicional junto ao Código Tributário Municipal, que elenca as possibilidades de recurso, como vemos a seguir. O artigo 46 da Lei 04/97 diz que, discordando da avaliação fiscal, o contribuinte poderá encaminhar por escrito, no prazo de 15 dias, reclamação ao Departamento de Administração Tributária, que, em despacho fundamentado, poderá definir ou não a pretensão. Então, vejamos que a primeira instância administrativa para recurso com relação a valores de ITBI é o Departamento de Administração Tributária. A seguir, no artigo 47, diz que, não se conformando com a decisão do Departamento de Administração Tributária, é facultado ao contribuinte encaminhar, mediante requerimento, recurso no prazo de 15 dias da ciência da decisão recorrida à Junta de Análise e Julgamento de Recurso Administrativo, que poderá determinar diligências que entender necessárias e decidirá em grau de última instância. Portanto, após decisão de primeira instância do Departamento de Administração Tributária, resta ainda ao contencioso administrativo uma segunda instância representada pela Junta de Análise de Procedimentos Administrativos, que atuará como segunda e última instância. Sabemos nós que o não cumprimento das determinações da legislação fiscal e tributária implica, na maioria das vezes, em penalidades. E temos também, no caso do ITBI, algumas penalidades estabelecidas. Vejamos o que diz a lei. Infrações preliminares. O artigo 50 diz que a omissão ou inexatidão fraudulenta da declaração relativa a elementos que possam influir no cálculo do imposto sujeitará o contribuinte a multa de 100% sobre o valor do imposto sonegado, atualizado monetariamente. E o seu parágrafo único diz que igual multa será aplicada a qualquer pessoa que intervenha no negócio jurídico ou na declaração e seja conivente ou auxiliar na inexatidão ou na omissão praticada. Portanto, tenhamos cuidado. Qualquer tentativa
de burlar o fisco municipal na determinação do valor do ITBI poderá ser penalizado com uma multa pesada. Não só o contribuinte e devedor, como também aqueles que comprovadamente deram justificativa à sonegação. Esperamos com estas explanações ter trazido novos conhecimentos que possam ser úteis no desempenho das atividades profissionais de vocês ou de todos nós, profissionais da área da administração e das ciências contábeis. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.